como fala, a gente está quase acabando a segunda parte do curso. A gente vai terminar de falar do princípio da casa dos pombos, aí eu vou falar de cardinais singulares e regulares, o que para o Gabriel vai ser muito bom, porque isso vai dar praticamente a definição dos grandes cardinais que ele vai trabalhar. Aí na próxima aula, só já avisando, eu vou fazer um mistozinho bem rápido, falar um pouquinho de hipótese do contínuo, um pouquinho de grandes cardinais, só para dar umas ideias. E aí na semana que vem a gente começa com um pouquinho de álgebra universal, um pouquinho de modelos. Fazer só umas 2 semanas disso e o finalzinho, forcing. Só para dar um cheirinho assim das coisas que dá para fazer. Tá? Aí, bom, eu sou obrigado a fazer isso, porque como esse vídeo vai para o YouTube, eu vi que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Então, o princípio da casa dos pombos, como que eu posso explicar para vocês? Imagina que vocês têm 3 camisetas da Insider, e para usar durante 5 dias. Aí com o princípio da casa dos pombos, você sabe que uma dessas camisetas você vai ter que usar mais do que um dia e tal, e você vai poder usar porque ela é tecnológica e não fica fedida, etc, etc, etc e tal. Que os vídeos da Isabela Boscov, ela sempre está fazendo as críticas e no meio ela insere os assuntos assim. E hoje eu tô com uma camiseta da Insider. Eu não resisti. Eu acho que a verdade é que eu não sou um youtuber. Mas tá. Na última aula eu só enunciei, sem demonstrar, o que eu prometi para vocês ser o princípio da casa dos pombos Ultimate. Ultimate, tipo, a versão mais pica. Vamos colocar assim. Mas tem várias versões. Então, seja P partição para X, se X é infinito, e o tamanho da partição é menor que a cofinalidade do número cardinal de X, então existe um bloco na partição tal que o tamanho desse bloco é exatamente o tamanho do X. Que é um jeito de corrigir aquilo que eu tinha falado para vocês, que uma das versões do princípio da casa dos pombos seria que, digamos, quando você só tem isso, né? Tipo, quando a quantidade de blocos é menor que o tamanho do X, aí e o X infinito, você consegue concluir que pelo menos um dos blocos é não enumerável. Se isso aqui acontece mais X infinito, mais X não enumerável, vou colocar assim, mas... Então, existe P0 pertencente a P, tal que o tamanho de P0 é... Mas eu não consigo necessariamente garantir que o tamanho desse bloco é o mesmo tamanho do X. Isso aqui serve muitas vezes para o que a gente quer fazer, mas a gente não consegue garantir. Só para refrescar como que seria a demonstração, se todos os caras que pertencem à partição fossem enumeráveis, quando você fizesse a união da partição, o cardinal disso seria menor ou igual que a soma dos bloquinhos, P pertencente a P,
Só que isso aqui seria menor ou igual que o tamanho da partição vezes o supremo dessas coisas, que é Aleph zero. Isso aqui, o P é menor que o X, então isso aqui é menor ou igual, isso aqui vai ser menor ou igual que o X vezes Aleph zero, mas como ele é grande, isso aqui vai dar isso. Só que por outro lado, isso aqui dá isso. Então, é estritamente menor, na verdade. Porque o cardinal do P é estritamente menor que o X. Então você teria uma contradição. Então o que você consegue garantir é que é não numerável, mas você não consegue garantir que isso aqui acontece. O bloco tem exatamente o tamanho do X. Para isso você precisa garantir que o tamanho a quantidade de blocos na partição é realmente pequena. E esse realmente pequeno, quem dá a medida é a cofinalidade. Aí, deixa eu apagar esse bagulho. A prova é bonitinha. Então, prova. Primeiro, só para observar, né, como é uma partição, isso aqui já é uma família de conjuntos 2 a 2 disjuntos. É uma partição. Então, quando você faz o número cardinal dessa união, você já está fazendo uma soma de números cardinais. Então, você tem isso aqui. Só que isso aqui é uma partição para o x, então a união disso dá o x. Então a gente está expressando isso dessa forma já. E como o x é infinito, a gente tem que o número cofinal, a cofinalidade do número cardinal do x é pelo menos Aleph zero. Aqui porque, pois isso aqui é ordinal inicial. Logo é limite. E, portanto, não é sucessor. E a gente viu que se a cofinalidade, eu acho que eu mencionei isso, se a cofinalidade fosse finita, a gente conseguia reduzir ela para 1. Né? A gente chegou a mencionar isso. Então, como isso aqui é um ordinal inicial e, portanto, limite, ele não tem um último elemento, você não vai conseguir ter cofinalidade 1. Então, ela tem que ser pelo menos infinito. Pelo menos Aleph zero. Pelo menos infinito é foda, né? Virei... não posso ofender as outras áreas. Mas tá, virei, sei lá, geômetra, pronto. Geômetra que segue o Elon, pronto. Agora tá bem específico o xingamento. Certo. Então tá. Caso 1 é o caso fácil. Se a partição tem uma quantidade de blocos finita, acabou.
Bom, vai estar dentro do caso, porque se é finito é menor que a cofinalidade do x. Está dentro do caso que a gente quer. Acabou, pois a gente teria que essa soma aqui seria uma soma finita de números cardinais. Então, isso aqui, quando você faz, o que é a soma de dois cardinais, sendo um deles infinito, você chega aqui ao máximo, mas quando você itera isso por indução, você ia ter isso aqui. P pertencente a P. Só que isso é igual, por outro lado, ao número cardinal do x. Então, como é um máximo, algum desses blocos tem que atingir isso e acabou. Então, esse caso é bem de boa. O caso 2 é quase igual. É quando você tem uma quantidade infinita de blocos. Aí, nesse caso, a gente tem o número cardinal de x é a soma dos cardinais dos bloquinhos da partição. Até aqui tudo bem? Só que agora eu tenho o conjunto de índices infinito. Então, eu consigo escrever isso, por conta daquele leminha, como sendo o número cardinal do índice vezes o supremo dos tamanhos dos blocos. Tudo bem? Que a gente tinha visto essa coisa aqui, né? Capa I, I pertencente a I, isso aqui é igual... Quando I é infinito, isso aqui é isso. A gente viu isso na aula passada. Essa identidadezinha marota. É muito útil. Bom, só que agora, isso é um cardinal infinito, vezes outro cardinal infinito, então isso aqui, bastaria que um fosse, né? Isso é um máximo entre o número cardinal de P e esse supremo. Até aqui tudo bem? Só que a gente já sabe que esse máximo dá isso. E por hipótese, o tamanho da partição é menor que o número cofinal de x, que em particular vale isso aqui, né? Cofinalidade de um negócio é... Vamos colocar assim. A gente tinha isso, cofinalidade de P menor ou igual que o tamanho de P. Para qualquer... Quando é cofinalidade de ordem. Exatamente. Então, como esse cara é menor que a cofinalidade, que é menor ou igual que o cardinal de x, então isso aqui é menor que o cardinal de x. Então, isso aqui só pode dar isso. Até aqui, tudo bem? Bom, mas aí o que acontece? Se o número cardinal de P fosse menor que o número cardinal de X, para todo P pertencente a P, a partição, então a gente teria... Isso aqui é legal de flertar com cardinais nessa coisa, que tipo, o menor vira pertence vira menor. Mas então a gente teria isso aqui
Logo, essa coisa aqui seria um subconjunto desse cardinal. Vou chamar isso aqui de C. Com C cofinal em X. De fato, ó, se você pega um alfa que pertence a X, então, em particular, como cardinal pertence ao cardinal de X, como o cardinal de X é um ordinal inicial, isso é um elemento dessa coisa, o número cardinal do alfa é menor que o número cardinal do X. Só que o número cardinal do X é o supremo dessas coisas. Logo, existe um P pertencente à partição, tal que esse cardinal é menor ou igual que isso aqui. Mostrei que é cofinal. Só que a cardinalidade dessa família, ela está indexada pela partição. Se ela está indexada pela partição, em particular, esse número cardinal é menor ou igual que isso. Eu consigo uma função sobrejetora daqui a aqui, justamente aquela que está fazendo essa indexação. Certo? Como é cofinal, é um conjunto cofinal aqui dentro, a gente mostrou que existe um conjunto cofinal de tamanho, pelo menos isso aqui, mas a cofinalidade é o menor conjunto cofinal. A gente mostrou que acontece isso aqui. Contrariando que a gente estava supondo isso. Absurdo. Portanto, existe pelo menos um P, um bloquinho na partição, que tem o tamanho exatamente X. Princípio da casa dos pombos. Aí só para ilustrar. Não, ela é realmente honesta. Eu não sei dar uma fonte para isso. Eu meio que bolei esse negócio enquanto eu estava escrevendo isso alguns 5 anos atrás. Mas isso provavelmente algum exercício folclórico em algum lugar que eu devo ter visto, esqueci que vi, e aí eu redescobri nos baús da minha memória. Mas é bonitinho, não é nada assim, é só é exatamente o que você tenta. Tem uma jornada só foi usar a deficiência. Isso é. Eu achei o tipo de prova, vejo, mas não acredito. Porque aquele substância ser atingido, a princípio, quando você parou ali, você viu o cara, você falou que não tem nenhum motivo para aquele substância ser atingido. Para ele ser atingido. Mas é porque você está supondo isso, né? Isso, mas a forma que está disfarçada aí dentro não é fácil. Mas o ponto é que justamente a gente, quando você coloca que ele é menor que cofinalidade, você está colocando que ele é muito pequenininho. É uma partição muito pequena de uma coisa muito grande. Então, ó, só para a gente ver, eu acho que eu até mencionei isso. Então, exemplo, se P é partição para Aleph e ômega, tal que o tamanho dessa partição é menor que a cofinalidade do Aleph e ômega,
mas a cofinalidade disso é Aleph 0, então esse negócio é então é uma partição finita. Então existe um P0 que pertence a P, tal que o tamanho do P0 é exatamente Aleph ômega. Porque, ó, você pensa no Aleph ômega, ele tem o Aleph 0, aí você faz o Aleph 1, Aleph 2, e vai fazendo isso até, faz isso para todo N natural. Aí você chegou no Aleph ômega. Se você faz uma parte, então o Aleph ômega é toda essa caralhada de gente que veio para trás. Não só os Alephs, o Aleph ômega tem os ordinais para trás também. Então, se você tenta particionar isso num conjunto finito, tipo, pega esse pedaço, se eu pego finitos pedaços, em algum momento eu vou parar aqui, o que vai sobrar é um pedaço tudo para cima, que tem a maioria. E o que sobrou aqui é muito pequeno, porque se você parar, imagina que parou no Aleph, sei lá, no Aleph 57, por exemplo. Parou no Aleph 57. Se você olha já para o Aleph 58, o Aleph 58, se você faz Aleph 58 menos esse conjunto menos esse aqui, o cardinal disso aqui é Aleph 58. Se você vai no Aleph 1, tira o Aleph 0, o que sobra é um conjunto de tamanho Aleph 1. Porque se não fosse isso, o Aleph 1 teria tamanho Aleph 0, porque ele seria reunião de duas. Então, chegou aqui. Ó, o que você fez não deu conta de chegar aonde a gente parou. E tem toda uma cara de gente para cima. Então, meu amigo, uma partição. Então você está realmente falando que ela é muito pequena. Por outro lado, se você faz. Para ver como isso falha, se o cardinal do P da partição é Aleph 0, então pode acontecer de que nenhum bloquinho tenha tamanho Aleph ômega, que é justamente o que você faz se você observar o seguinte truque. Vou colocar assim, número cardinal, Aleph ômega é seu próprio cardinal, tudo bem. Mas então, em particular, como ele é infinito, eu tive. Tá até hoje essa marca vermelha da última aula. Aquilo lá fui eu que fiz, eu acho. Vamos fazer assim, ó. Aleph ômega cartesiano Aleph ômega. Isso aqui a gente pode escrever assim. Só abrir um dos fatores, tudo bem? Aí
Isso aqui é isso aqui. Na verdade, o que eu queria fazer... Eu estou misturando ideias. O que eu queria fazer é mais simples. Desculpa. Desculpa, pessoal. Faz isso aqui. Pega o Aleph N e faz ele cartesiano com N. Certo? Agora, se você fizer a união disso conforme N varia nos naturais, é uma união disjunta. Certo? Beleza. Então, se agora eu fizer isso é a soma dos Aleph N's. Tá, ok, a princípio seria isso aqui. Só que isso aqui tem cardinalidade Aleph N, porque tem uma bíblia, então posso mandar isso aqui para o inferno. Isso é igual ao conjunto de índices, Aleph 0, vezes o supremo dessas coisas, Aleph ômega. Então isso aqui é igual a Aleph ômega. Então, o que eu estou falando em particular é que existe uma bijeção disso por Aleph ômega. Então, em particular, existe uma partição. Por que eu fiz toda essa ladainha? O Aleph ômega, ele por definição, ele é a união não disjunta dos Aleph N's. Então, eu não tenho de cara uma partição. Então, para fazer uma partição de um jeito, para não ter que ficar cortando coisas nessa união, para escrever a união como união disjunta, você faz esse truque aqui, ó. Então, isso aqui é uma união disjunta que está em bijeção com essa coisa, então você consegue, via essa bijeção que existe, construir uma partição aqui. Só que cada um dos bloquinhos tem tamanho Aleph N. Então, a gente realmente precisa, para garantir isso, que o tamanho da partição seja menor que a cofinalidade. Que aí é para dizer que a partição é muito pequena mesmo. É isso. Tudo bem? Tá. Então, certo. Então, isso encerra as coisas que eu queria falar por enquanto, de princípio da casa dos pombos. No texto, se vocês quiserem ver aplicações, tem um argumento sobre o tamanho de sigma álgebras, que usa o princípio da casa dos pombos. Tem também um argumento para provar o Bolzano-Weierstrass, usando o princípio da casa dos pombos. Mas aí são só aplicaçõezinhas do princípio da casa dos pombos. Nem é esse, é aquele que as duas coisas enumeráveis não formam uma não enumerável. É essencialmente isso. É a versão mais bobinha dele. Essa partição que você está falando, só que a existência não dá para explicitar. Não, era só para mostrar que existe, tipo... Não, mas tipo assim, daria para explicitar? Não, dá. Você poderia... É que eu sou preguiçoso, mas você poderia fazer assim, ó. Outra alternativa. Uma hora vai escrever. Você faz Q0 como sendo Aleph 0, por exemplo. Aí você faz Q1 como sendo Aleph 1 menos Aleph 0. Então, esse aqui já está adjunto desse. Aí o próximo, o Q2, você faz o Aleph 2 sem o Aleph 1. Eu só fiquei com preguiça. É que, tipo, eu gosto desse tipo de argumento, porque, por exemplo, se alguém chega para você e fala, pega um conjunto infinito, me dá uma partição desse conjunto infinito que tenha tantos blocos quanto elementos no conjunto,
E eu quero que cada bloco tenha a mesma quantidade de elementos no conjunto. Aí eu já tremo assim, aí eu vou e falo, beleza, seu cuzão. Tipo, aqui ó, tem o mesmo tamanho quando é infinito. Só que isso aqui eu consigo escrever como sendo isso aqui, que é uma união disjunta, onde cada bloquinho tem tamanho kappa. Via essa objeção eu consegui. Pronto. Eu adoro esse tipo de argumento aqui. Não existe. Tá? Mas eu queria uma que você construísse. Mas cadê o Pix? Né? Mas agora então a gente vai para uma noção que é aquela que quando você começa a estudar isso é o que difere, é onde você percebe que o curso de teoria dos conjuntos está começando a ficar avançado, que é a noção de cofinalidade. Já faz isso, regularidade e singularidade. Eu acho que eu falei isso na aula passada, né? Por alto, tipo, quando um cardinal tem como cofinalidade ele mesmo, é regular, quando não é singular. Eu não fiz isso? Tá aqui, mas eu fiz... Pera. Não, o que eu fiz era o negócio de mostrar que isso aqui acontece com bastante frequência. Que kappa igual a Aleph kappa. Isso eu mostrei. Tipo, você pega o cardinal que você quiser e aí você consegue montar, tipo, depois desse pega um cardinal lambda, beleza, depois desse lambda vai ter algum que satisfaz isso. Pega esse outro, beleza, você vai conseguir um outro que satisfaz isso. Mas isso aqui vai dar certas noções de o que significa ser realmente grande. Usando as palavras do professor Samuel, a gente vai começar a ver o que aconteceria se a gente dobrasse a aposta. Eu adorei essa analogia dele. Que assim, o João vai gostar disso. Nada na natureza parece ser finito. A gente foi... Não, ser infinito. Desculpa. A gente vai e fez uma aposta. Existe um ordinal que a gente chama de ômega, tal que para todo natural, esse n é menor do que ômega. A gente fez uma aposta, existe um ordinal infinito, existe um conjunto, axioma do infinito, a gente colocou, existe uma coisa infinita. Beleza. Isso abriu os portões para uma caralhada de coisa, porque você abriu esse portão aqui, beleza, tem esse. Mas aí você consegue ir fazendo sucessores, e depois você consegue fazer isso tantas vezes, que aí você começa a ter o ômega 1, ou Aleph 1, se você quiser preferir, e você abriu a porteira. Mas aí chega um momento que você fala, mas esse cara, esse bichinho, esse ômega, ele tem uma certa propriedade que é que ele não consegue ser atingido por ninguém abaixo dele. Se você pegar 2AN com N natural, isso ainda é menor que ômega. Se você pegar qualquer soma finita de números naturais, isso ainda é menor que ômega. Nada que você faça aqui com coisas menores que ômega chega em ômega. Foi uma aposta. Você pode agora dobrar a aposta. Será que existe um kappa tal que para todo lambda menor do que kappa, 2 elevado a lambda é menor do que kappa?
Se eu apostei antes, por que eu não posso apostar agora? Né? Você está só dobrando a aposta. Você está só colocando uma coisa que não é atingida para si. Antes era razoável, por que não depois? A gente vai começar a mexer com essas coisas. Também daria para dizer que está dobrando a meta, né? Só que dobrando a meta eu acho mais legal quando a gente está estudando mais coisas de meta matemática. Então, agora, tá ligado ainda? Então, definição. Um cardinal infinito. Capa, ele é. E a gente vai mexer isso só para cardinal infinito. Não tem graça. Vocês vão ver que não tem graça para cardinal finito essa definição. Um cardinal infinito é singular se a cofinalidade dele é estritamente menor que ele. Sempre tem que ser menor ou igual. Então, se for menor, a gente diz que ele é singular. E a gente vai dizer que ele é regular se a cofinalidade é igual. Tudo bem? Então, exemplos. Aleph ômega é singular. Aleph zero é regular. Só para dar dois exemplos. Em geral, é meio que quase a melhor coisa que eu posso fazer. É isso, em ZFC. Quase a melhor coisa. Teorema. Se alfa diferente de zero é ordinal, então a cofinalidade do Aleph alfa, ela é Aleph alfa, se esse alfa ele é um ordinal sucessor, e ela é a cofinalidade do alfa se alfa é limite. Então, por exemplo, por conta disso aqui, nota que a gente pode aumentar esse exemplo e fazer isso aqui, ó. O zero é porque com finalidade do zero é zero. Não, já estava aqui que o alfa era diferente de zero. Desculpa. O Aleph zero é regular porque a gente já viu que tem que ser. Mas os outros naturais são todos sucessores. Portanto, com a finalidade do Aleph alfa, da Aleph alfa ele é regular. A prova é bonitinha, mas enrolada. Ela é ilustrativa, ela é interessante. Ela é bem interessante. Prova. Passo 1. A gente vai fazer uma caracterização equivalente para cofinalidade, que é essa aqui.
Se K é cardinal infinito, e C contido em K é cofinal, então, C contido em K é cofinal, C e somente C, o supremo de C é K. É um jeito equivalente de você caracterizar a cofinalidade dentro para ordinais. Vamos lá. Será que eu consigo fazer sem olhar? Acho que eu consigo. Tô com preguiça de fazer sem olhar? Tô. Tá. Então, ó, vamos lá. Suponha que é cofinal. A gente quer mostrar que o supremo das coisas que estão aqui é tudo menor ou igual que K. Mas veja, se alfazinho pertence a C, que está contido em K, então alfazinho menor que K, né? Porque alfazinho pertence a K, pertencer a ser menor, logo, essa parte aqui de você dizer que o supremo dos alfazinhos que estão em C ser menor ou igual que K, isso é automático, porque todo mundo aqui é menor que K, então o supremo, aqui você não usa cofinalidade. Meio que, para outra desigualdade, você nota o seguinte, quer mostrar que o supremo é K, então você tem que meio que mostrar que o menor limitante superior é K. Isso, o menor limitante superior é K. Então... Aí usa a finalidade. Isso. Se tiver alguma coisa menor, pertence. Isso, exato. Se a gente vai usar a tricotomia aqui também, né? Então, ó, se lambda é menor do que K, então esse lambda, em particular, pertence a K. Então existe um alfazinho que pertence a C, tal que lambda é menor ou igual que alfa. Portanto, esse lambda, que era menor que K, limitante superior não pode ser. Logo, o K é menor ou igual que o supremo alfa. Ficou muito miguezado? Ok? Ok. Então, então aqui que a gente usou cofinalidade. Agora, para a volta, a gente quer mostrar que se o supremo é K, então esse infeliz é cofinal, meio que se faz... É quase a mesma coisa. Dado um beta pertencente a K, a gente quer mostrar que existe algum carinha no C que está acima desse beta. Mas como isso aqui acontece, dado isso, temos isso aqui. Como o supremo de C é K, e isso aqui é menor que K, logo existe um alfa que pertence a C, tal que beta é menor ou igual que alfa. Portanto, C é cofinal. É realmente só isso. É realmente só isso. Eu não devia ter olhado, mas enfim. É segunda-feira, eu fiz imposto de renda ontem, eu já morri.
E eu tive que pagar dessa vez, eu tô muito puto. Isso aí deixa aquele doutorão mais então. Melhorou? O que a cofinalidade é, ela é um outro jeito de você falar de supremos dentro de... É porque o que acontece, aqui a gente está num contexto... Aqui a gente está tratando de cofinalidade num lugar muito específico, em ordens que são muito boas. Tanto que são boas ordens. Antes eu estava usando meio que a definição de cofinalidade geral. Mas aqui a gente tem algumas coisas que se simplificam bastante. Agora o que acontece? Se capa. Então a gente provou esse passo 1. Agora o passo 2 é escrever. Eu não vou tratar exatamente de Alephes, eu vou escrever assim. Se capa é igual a lambda mais para algum cardinal infinito lambda. Então, isso aqui é a gente trabalhando nesse caso. Porque o lambda, sendo um cardinal infinito, ele é um aleph de alguém, ele é um aleph beta. Se o kappa é o sucessor cardinal desse lambda, então é porque esse kappa é aleph beta mais 1. Então, ele é o caso onde o seu ordinal aqui é sucessor. Tudo bem? Então, se você está nesse caso... e C é um subconjunto de capa cofinal, então o que a gente vai mostrar é que o lambda ele tem que ser estritamente menor do que o número cardinal de C. Se a gente mostra isso, como esse cara, a gente vai ver que como esse cara a gente está tomando cofinal. Então o tamanho dele é menor igual que a cofinalidade. Se o cardinal dele não pode ser o lambda, e a cofinalidade tem que ser, no máximo, o sucessor de lambda, sobrou que o C só pode ter cardinalidade sucessor de lambda. Então... vamos lá. Suponha que não. Então, supondo o contrário, a gente está supondo que o número cardinal do C é maior ou igual que o lambda. Não. Isso. O lambda menor. Se não é menor, então lambda é maior ou igual. Isso, a gente está supondo isso. Logo, existe uma φ de lambda em C sobre a ejetora. Não, porque... tudo bem, isso aqui me diz que tem uma função injetora daqui para cá, mas eu também posso, usando o axioma da escolha, dizer que existe uma função sobre a ejetora daqui para cá. É que vai ser melhor assim, do que usar a função injetora. Porque agora, logo, C você consegue escrever como sendo φ de alfa com alfa menor que lambda. C é a imagem dessa função, indexado pelo coisa. Aí agora, você observa que cada φ alfa pertence a C que está contido em capa. Logo, se você faz... isso é um ordinal. Quando você olha qual é o tamanho desse ordinal, o tamanho desse ordinal, a cardinalidade dele tem que ser estritamente menor que o kappa.
Porque isso é um elemento desse ordinal inicial. Então, ele não pode ter a mesma cardinalidade que nenhum dos seus elementos. Ele tem que ser estritamente maior. Só que aí agora... acabou. Na verdade, dá para fazer um pouco melhor. É menor que kappa. Então, ou é lambda, já que kappa é sucessor de lambda, ou é ainda menor que lambda. Mas eu consigo encaixar esse lambda aqui. Porque aí agora sim acabou. Eu estou falando isso várias vezes, né? Nunca acaba. Porque, veja... vamos chamar de gama o supremo de C. C é cofinal. Então, por um lado, esse gama tem que ser o kappa. Só que o supremo de C é um supremo de ordinais. Supremo de ordinais é união. E o C eu posso escrever como sendo isso aqui. Então, eu posso escrever isso como sendo união dos φ-alfas com alfa pertencente a lambda. Qual é o problema? O problema é que se agora a gente passar isso aqui em tudo, aqui a gente fica com kappa. Então, kappa é igual ao número cardinal disso, que é igual ao número cardinal disso. Só que isso é menor ou igual... aliás, isso é exatamente igual lambda, o tamanho do conjunto de índices. Tá, eu não vou pular essa etapa. Pronto. O número cardinal da união é menor ou igual que a soma das cardinalidades que estão sendo unidas, porque essa união não precisa ser disjunta, mas essa aqui é. Agora, isso dá exatamente o cardinal do conjunto de índices vezes o supremo das coisas que estão na soma. Só que o supremo dessas coisas, como todas elas são menores ou iguais que lambda, isso aqui fica menor ou igual que lambda vezes lambda. Lambda vezes lambda, como lambda é infinito, dá lambda. Só que lambda é estritamente menor que o seu sucessor. Kappa menor que kappa. Eu mostrei que o kappa é menor que a coisa que ele sucede. Absurdo. Portanto, o absurdo está... o que levou a gente a concluir isso foi estrela. Portanto, estrela não vale. Logo, o número cardinal do C tem que ser exatamente kappa. Então, quando o seu kappa, quando você está num cardinal que é sucessor, um cardinal infinito sucessor, você não vai ter nenhum conjunto cofinal menor que ele, não tem como. Isso aqui está falando que os sucessores, em certo sentido, eles... a cofinalidade dele, esse esticamento dele é ele mesmo. Em algum sentido, ele está te dando essa coisa. Beleza. Agora, quando a gente provar isso, a gente vai começar a ver por que os limites são um pouco mais mentirosos, ou sei lá, eles têm olhos de ressaca.
já que tá na moda falar de Machado de Assis agora na internet. 8h50. Nossa, essa aula vai dar tempo de fazer tudo o que eu queria. E eu cheguei muito atrasado. Mas tá. Supondo o último passo, passo 3. Seja alfa limite. Suponha que o seu alfa é limite. Logo você tem que esse alfa ele é o supremo dos betas que vieram antes dele. E o Aleph alfa correspondente é o supremo dos Alephs betas que vieram antes dele. Até aqui tudo bem. Agora a gente brinca. A gente vai fazer uma dancinha. Seja C contido em alfa cofinal. A gente vai pegar um conjunto que é cofinal no ordinal alfa. Cuidado. Essa caracterização a gente usa que o kappa é cardinal. Para um ordinal limite, funciona também? Parece que talvez funciona. É que eu acho que em alguma parte a gente usou essas coisinhas de... Exercício. Veja se vale para ordinal limite. Exercício. Eu também acho, mas como eu não sou conjuntista, eu só sou um conjuntista de final de semana, vale para ordinal limite? Eu acho que vale. Provavelmente vale. É que eu sempre fico com medo, porque eu aprendi teoria dos conjuntos nas ruas, né? E aí vai que tem alguma coisa aí que está errada. Eu não acho que não está, não. Mas é um bom exercício. Por falar em exercício, daqui a uns 15 ou 20 minutos, não lembro a hora que eu programei, vai estar o crédito 2 disponível para vocês fazerem. Se você tá sabendo. Que é, essencialmente, vou dar duas alternativas. Ou vocês fazem um monte de... São vocês, porque outras pessoas... Ou vocês fazem uns exercícios de cardinalidade, distributividade, desigualdade, umas coisinhas assim. Ou vocês vão fazer um exercício cujo propósito é mostrar que 2 elevado a Lf0 não pode ser Lf ômega. Como você faz isso? Mostrando que a cofinalidade do 2 Lf0 tem que ser estritamente maior que o Lf0. Como você faz isso? Usando um teorema que chama Teorema de Koenig. Koenig. Tem extremo aqui, então é Koenig, né? Quando... Tipo Gödel, né? Não é Gödel, é Gödel. É Koenig aqui. Que é um teorema que essencialmente faz um negócio assim. Kappa I menor que lambda I. Então a soma é menor que o produto. Mas aqui esse I pode estar indexado em qualquer porra. Então, ou faz um montão de coisinha, que é mais braçal e vai dar trabalho, ou usa esse teorema para mostrar esse negócio, que é mais divertido, mas pode ser um pouco mais complicado. Mas aí vai estar lá, prazos a gente discute quando precisar discutir. Mas voltando, então, é que eu lembrei, que eu falei de exercício, né? Então agora, se o C está contido em alfa cofinal, a gente vai de algum jeito cozinhar um cofinal em Aleph alfa.
Não, não tem muito o que fazer. Sei lá, vou chamar assim. Os álefes de C. Os álefes de gama com gama pertencente a C. Isso aqui é cofinal em Aleph Alfa. Por quê? Dado um cara em Aleph Alfa, ele pertence a algum Aleph Beta. Mas esse beta é um beta menor que alfa. Beta sendo menor que alfa, tem algum gamazinho que é maior ou igual que o beta. Então esse Aleph Beta que você pegou é menor ou igual que esse Aleph Gama. Mas aí a coisinha que você pegou que estava aqui, está aqui. Em particular, está menor. Foi ecofinal. Ecofinal. E mais do que isso, o tamanho desse conjunto, como ele está indexado por C, é menor ou igual que o C, que é o tamanho do C. Então, se você tiver pegado um C cofinal de tamanho mínimo, do tamanho cofinalidade, então você vai ter que mostrar que tem um subconjunto cofinal que a cardinalidade dele é, no máximo, a cofinalidade do alfa. Portanto, a cofinalidade do Aleph alfa é menor ou igual que a cofinalidade do alfa. Para outra desigualdade, eu tenho tempo? Eu tenho tempo! Para outra desigualdade, você pega D contido agora em Aleph alfa cofinal. E aí a ideia é você cozinhar agora, a partir desse cara, alguém cofinal no alfa, exatamente. Esse aqui é um pouco menos direto, mas não tanto, porque o que acontece? Dado Dzinho que pertence a D, esse Dzinho pertence a Aleph Beta para algum beta menor que alfa. Em algum momento, esse cara está em algum Aleph Beta. Certo? Bom, seja beta de D, o menor desses betas menores que alfa, tais que o D pertence ao Aleph Beta. Agora, se a gente fizer sei lá, vou fazer assim, me desculpem. Aleph menos 1. Aleph menos 1 de D, como sendo o conjunto dos beta Ds com D pertencente a Dzão, isso aqui é um conjunto que tem tamanho no máximo D. Agora a gente só precisa mostrar que isso aqui é cofinal. Em alfa. É cofinal em alfa porque dado alguém menor que dado um delta menor do que alfa, a gente tem o Aleph delta menor que o Aleph alfa. Logo, existe um D que pertence a Dzão, tal que o Aleph delta é menor ou igual que esse D. Portanto, e esse D agora é menor que Aleph BD.
Só que, então, em particular, Aleph delta é menor que o Aleph beta D. Mas para isso acontecer, só pode acontecer se o delta for menor que o beta D. Portanto, esse delta é estritamente menor que o beta D. Tá, vamos colocar assim, porque vai que... Ah, não, no modo que eu peguei, eu fiz o D pertencente, né? Eu não fiz o D menor ou igual. Tá certo, mas eu acho que fica mais bonitinho assim. Que aqui, secretamente, é como se eu estivesse somando um. Pra quê? Não precisa. A gente está provando mais do que se pediu? Não se faz isso, você prova só o que se pede. Aí agora aqui menor é igual, portanto, delta é menor ou igual que beta D. Portanto, é cofinal e acabou. Para vocês pensarem para a próxima aula, só pensar. Para a próxima aula. Eu sei que é sacanagem, mas vocês ainda não sabem. Traga um cardinal infinito regular vamos fazer assim, traga um Aleph alfa com alfa limite e cofinalidade de Aleph alfa importante alfa diferente de zero. Traga isso para a próxima aula, além de tesoura sem ponta. É tipo, tenta pensar num Aleph alfa, tal que esse alfa é limite, e a cofinalidade desse Aleph alfa tem que ser Aleph alfa. Se vocês conseguirem, a gente publica alguma coisa.